Pode colocar aí no telão. Hoje é Dia das Mães e nada mais justo do que eu pregar um pouquinho sobre mães. Olha que interessante a mamãe ali, ó. É assim mesmo, né? É assim mesmo, a mãe, ó, cuidando do bebê, limpando lá em cima, lavando roupa, fazendo comida, passando roupa e ainda varrendo a casa. Jesus amado. Isso aqui retrata, esse desenho, a verdadeira mãe. É verdade ou não é? E os filhos que falem ao contrário, para ver a mãe, ó. Eu quero ministrar uma palavra. Quanto vale uma mãe? Nós vamos basear em 1 Reis 3, 24 ao 28, que conta a história onde Salomão teve um enigma para resolver, um problema para resolver sério, de duas mães, que um filho morreu, todos sabem a história, e as duas chegaram lá para resolver aquele problema que era sério. Mas aí nós vamos ver o amor de uma mãe. Quanto vale uma mãe? O texto diz: disse-me mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxe-lhe uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas lhe enterdeceram por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem para mim, que nem seja meu, nem seu, então vamos dividi-lo. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o matais, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Quanto vale uma mãe? A Universidade de Santa Catarina, aqui no nosso Brasil, uma economista chamada Brena Magno, que é especialista em economia feminina, de mulher, ela fez uma seguinte estimativa: qual deveria ser o salário de uma mãe no mercado? Uma mãe que trabalha em casa, qual seria a estimativa de um valor dessa mãe? E ela chegou à conclusão que, no mínimo, uma mãe que trabalha em casa, que passa, que cozinha, que lava, que faz comida, que mais? Tem tanta coisa, né? A mulher faz, e cuida do bebê, e faz mamar, e faz tanta coisa para a criança. O mínimo que ela poderia receber era R$ 7.392, chegando até a R$ 10.000. Olha, o salário de uma mãe. Por quê? Porque muitas vezes nós não valorizamos uma mãe. E tem pessoas que valorizam uma mãe só quando perde ela. Começa a chorar, gritar: ai, minha mãe faz tanta falta. Mas por que você não aproveitou a tua mãe enquanto era vivo? Por que você não amou ela enquanto era vivo? Por que você não beijou ela enquanto era vivo? Por que você não fez carinho, ajudou ela enquanto você era vivo? Agora que morreu, sente falta. Quanto vale uma mãe? Quanto vale o seu trabalho? Se escrever no jornal, procura-se uma mulher, polivalente, para trabalhar 90 horas por semana, incluindo sábado, domingo, feriado. Mãe não tem sábado, domingo, feriado, mano? Não tem isso, Trabalha, passa, cozinha, uma mãe que cuida das tarefas domésticas, qual seria o valor? É chefe de cozinha? Mãe é chefe de cozinha. Minha mãe cozinhava fora do comum. Minha mãe até fazia coisas que eu achava que, falei, isso aí não vou comer nunca, não dá certo. Minha mãe pegava arroz, que a gente não tinha muito dinheiro na época, e cozinhava repolho com arroz. Eu nunca vi isso. Faz um dia. Uma delícia,
E eu olhava e falei, mãe, isso aí não vai, isso não. Aí ela punha, só que é assim, punha uma salsinha, uma cebolinha, punha um colorauzinho para dar cor. Aí quando você comia, não precisava nem de mistura. Quanto vale uma mãe? Qual é o valor que você daria para sua mãe? Quanto você pagaria para a sua mãe? Uma vez um menininho, ele pegou e fez uma listinha para entregar para a mãe dele. Eu achei até muito interessante. Deixa eu achar aqui. Cadê aqui? Isso. Ele fez uma lista e entregou para a mamãe dele assim. Aí a mãe pegou, estava lavando louça, parou, enxugou a mão. Falou, mamãe, lê essa lista aqui. Aí a mãe dele viu, estava escrito assim, ó. Por eu cortar a grama do jardim, R$5. Por eu cuidar do meu irmãozinho, R$10. E foi fazendo uma lista, né? Para mim, por eu ir ao supermercado para a senhora algumas vezes, R$10. E foi fazendo uma lista do que ele fez naquele dia. Por colocar o lixo da semana lá, R$20. Foi fazendo, né? O lixo da semana toda, tal, né? E, de repente, a mãe olhou aquele menino que aguardava, né, a resposta da mãe, e deu um total de quase R$60. O menininho falou, agora eu vou ganhar bem, né? Aí a mãe pegou, o menino naquela expectativa, pegou o papel da listinha, pegou uma caneta e escreveu do outro lado do papel que estava em branco, né? Aí a mãe olhou e começou, né? Por levar você 9 meses em meu ventre e dar a vida por você, colocou o valor, nada. Por tantas noites sem dormir, para ficar cuidando de você nas suas enfermidades, valor total, nada. Pelas preocupações que eu tive com você a vida inteira, colocou o valor, a mãe colocou o valor, nada. Por limpar o teu nariz a vida inteira, nada. Tem o equilíbrio do nariz do filho, né? Por eu comprar brinquedo, às vezes não podia comprar, eu comprei e coloquei o valor, nada. Custo total, vai o custo total da mãe? Nada. Aí o filho ficou constrangido com aquilo e escreveu embaixo, totalmente pago. Ele viu que estava errado, totalmente pago. Porque se você for dar um valor para a mãe, pelo aquilo que ela faz por nós, pelo amor que ela tem por nós, né, nós vamos ter. Então, ser mãe não é fácil. Ainda bem que eu não sou mãe, eu sou pai. Porque mãe é complicado. Mãe trabalha 24 horas por dia. Eu lembro da minha mãe, o trabalho que ela fazia. E tem pessoas que não dão valor pela mulher. Uma vez o marido chegava em casa e diz assim, mulher, o que você fez hoje? Trabalhei o dia inteiro, não vi você fazer nada. Todo dia ele chegava com essa historinha. Aí um dia ele chegou em casa do serviço, e ele estranhou. Os 3 filhos que ele tinha estavam brincando do lado de fora, todo sujo, melequento, todo borrado, tudo bagunçado. Ele falou, meu Deus, o que aconteceu? Cadê minha mulher? Aí ele entrou para casa, a porta do carro dela estava aberta, a porta da frente da casa estava aberta. Quando ele entrou, as louças tudo jogada, tudo suja, roupa jogada para tudo quanto é lado, as crianças tudo sujo, os cachorros, os animais que eles tinham, bagunçaram tudo a casa, sujaram, fizeram uma bagunça, aí, de repente, ele viu um fio de água vindo do banheiro. Aí ele foi lá ver. Ele falou, a mulher deve ter morrido, não é possível, essa mulher morreu, de repente ela saiu do banho toda tranquila, cantando, cantarolando, Aí ele falou assim, ué, mulher, todo dia quando você chega do trabalho, você não fez nada hoje? Ela falou assim, mas todo dia que você chega no trabalho, você me pergunta o que eu fiz, o que eu fiz bem.
Hoje, meu querido e amado esposo fofo, eu não fiz nada. Hoje eu não fiz nada. Olha a bagunça da casa que estava. Porque ela não fez nada. Ele falou, você não faz nada, então eu não fiz nada. Olha a bagunça que fica a casa se uma mãe não fizer o que tem que ser feito. Eu valorizo as mães pelo trabalho que vocês fazem e o amor que vocês têm pelos filhos. Isso é algo extraordinário. Quanto vale uma mãe? Continuo perguntando. Quanta gente joga a mãe no asilo? Não sou contra. Às vezes a mãe não tem mais condição, o filho não tem condição, ele tem condição de pagar. Põe num asilo bom, cuida bem, né? Tudo bem. Mas quantas mães são desprezadas? Uma vez uma senhorinha estava almoçando, né? Ela já era bem de idade. Estava o neto dela, o filho e a nora ali. Estava comendo. E ela, coitadinha, velhinha, já estava tremendo, tomando sopa, de repente a sopa caiu. Caiu no chão. O filho dela ficou tão indignado com ela, sabe o que fez? Pegou ela, colocou ela lá num cantinho. A senhora vai comer aqui, porque a senhora está fazendo bagunça na mesa. E o filho só olhando. E pegou aquelas cumbuquinhas de madeira, sabe cumbuquinha de madeira? E pegou e colocou ali para ela tomar sopa. Vai tomar sopa aí, porque aqui na mesa está tudo bagunçado. Aí, quando foi no outro dia, o marido a esposa dele, vira o filho dele com uma faquinha, pegando um pedaço de madeira, e começou a trabalhar naquele pedacinho de madeira. Ficou o dia inteiro. Aí o pai dele, quando chegou do serviço, viu o menino de novo mexendo ali numa madeirinha. Ele falou, ô filho, o que você está fazendo aí? Está fazendo está fazendo o quê? Que eu não estou entendendo. O dia inteiro você com essa faquinha mexendo aí, né, nessa madeira. Ele falou, sabe o que é, papai e mamãe? Eu estou fazendo uma cumbuquinha para quando vocês ficar velhinho, eu dar para vocês comer junto com a vovó lá. Pronto. Aí ele viu que estava errado, pegou a mãe dele, pôs de volta, abraçou a mãe, a nora foi lá, abraçou a mãe, pelo trabalho que ela fez. Aquela casa não era deles, era a mãe que tinha conquistado, e ele estava morando lá, e não estava valorizando a mãe. Quanto vale uma mãe? Aleluia! Essa é uma palavra que estava para pregar muito tempo, né? Mas nós temos que entender o valor. Um grande estadista americano, Abraham Lincoln, ele disse que as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. Quem embala o berço, mexe no berço? A mãe. Ele falou, a mãe que embala o berço é que dirige o mundo, é que ajuda a crescer. Então, aqui nesse relato que nós lemos rapidamente, a história que todos nós conhecemos. Salomão tinha que resolver um problema muito sério, porque duas mães tiveram filho no mesmo dia, vamos dizer assim, na mesma hora, e um deles, a mulher deitou-se e morreu aquela criança. E ela pegou a criança e disse que o filho era dela. E levaram esse caso para quem? Para um sábio, Salomão. Foi a primeira resolução daquele homem. Ele resolveu. Você imaginou? Ele não tinha câmera para... Hoje tem câmera para todo lado, né? Hoje descobre-se crimes hoje pelas câmeras. Salomão não tinha câmera. Deus ainda não havia falado nada com ele. E ele foi resolver aquele problema sério. Com duas mães. E por isso que eu falo, quanto vale uma mãe? Uma mãe verdadeira, que se preocupa com o filho, que chora, que ora pelo filho. E quando levou para Salomão, ele olhou para aquelas duas mulheres e diz assim, vamos fazer o seguinte, eu não sei de quem é o filho, né? Eu não tenho câmera, Wi-Fi, mas vamos fazer o seguinte, soldado, traz uma espada, corta a criança no meio, dá um pedaço para cada uma, acaba o problema. Só que a mãe verdadeira falou, não, olha que amor de mãe, não,
Eu prefiro que meu filho fique com ela, que ela cuida dele, mas não mate meu filho. Aí a outra mãe, como não era filho dele, falou, não, então faz o seguinte, corta no meio mesmo, divide e está tudo certo. Aí Salomão falou assim, agora eu sei quem é a verdadeira mãe. A mãe que ama, a mãe que cuida, a mãe que zela, a mãe que tem preocupação. O filho às vezes está na escola, está no trabalho, a mãe não dorme enquanto o filho não chegar. Eu lembro a minha mãe, quando eu trabalhava e depois estudava à noite, chegava 11h30 em casa, minha mãe ficava acordada esperando, fazendo um chazinho, fazendo um cafezinho para nós. Isso é mãe. Israel, eu te pergunto, quanto vale a sua mãe? Ou quanto valeu a sua mãe? Que eu já não tenho mais a minha mãe, tem muitas pessoas aqui que não têm a sua mãe. Mas quem tem a mãe, valoriza ela. Valoriza, respeita. A mãe falou, está falado. Tem não conversa mole não, né? Eu apanhei mais da minha mãe do que do meu pai. Minha mãe, ela corrigia nós. Hoje vai bater num filho para você ver, da cadeia. Valorize a sua mãe, amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. A palavra um pouquinho mais curta hoje, por causa da ceia. Nós vamos ceiar em nome do Senhor. É o momento que eu convido os obreiros para nós podermos ceiar. O grupo vem na frente para nós cantarmos.